Preciosos irmãos, amigos, estamos começando mais um programa Semente de Vida e vamos continuar tratando desse tema tão tremendo, tão maravilhoso que é o amor. E para tanto, nós vamos ler as Escrituras na primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 4, no versículo 7. O título é Deus é amor. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aliás, a essência de Deus é amor. Deus é uma fonte perene de amor. Deus mostrou-nos e o quanto Ele nos ama ao enviar o seu Filho unigênito para o mundo, para que por meio dele tivéssemos vida. E nisto é que consiste o amor, não em quem tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Eu quero dar um pouco de ênfase a isto, porque aqui nós encontramos o apóstolo São João, que foi considerado um apóstolo do amor, aquele que estava reclinado sob o seio de Jesus, naquela última ceia. E ele vem nos transmitir diretamente das palavras que o Senhor dirigiu a eles antes da sua crucificação, da sua paixão. Então, ele frisa muito bem que nós devemos amar uns aos outros. E eu penso que foi quando Jesus estava se referindo a eles que eles deveriam amar uns aos outros e que com isto todos saberiam que éramos discípulos de Jesus. E quando ele se referiu isto aos seus discípulos, a Bíblia nos diz que ele disse assim: eu vos mando. E aqui nós encontramos o apóstolo São João dizendo que nós devemos amar uns aos outros. Por quê? Porque Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos o nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seus irmãos. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Amar a Deus
significa obedecer os seus mandamentos. E aqui está as Escrituras, em São João, no capítulo 4, nós lemos aqui o versículo 7, o versículo 9, o versículo 10, o 11, também aqui parte B do versículo 16, o versículo 20, e no capítulo 5 nós lemos o versículo 2, falando-nos que devemos amar uns aos outros. Eu tenho aqui na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado. Nós temos aqui uma palavra que foi dirigida à igreja. E quando eu estou falando da igreja, eu estou falando da noiva de Cristo. Porque nos últimos dias a Bíblia nos diz que o amor de muitos se esfriaria. E nós temos um profeta nesta hora que nos diz que só haveria amor no meio dos verdadeiros filhos eleitos de Deus. E aqui está a palavra que ele dirigiu à igreja. Amem uns aos outros. Acima de tudo, amem uns aos outros. Lembrem-se da minha advertência. Satanás não deixará isso ficar desta maneira. Ele atirará em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir alguém para usá-lo, para fazer dele o seu alvo. Ele introduzirá um crítico, um incrédulo, e ele o fará na sua sutilidade, e ele virá para ter companheirismo conosco e em quietude, mas ele é um instrumento nas mãos do diabo. Ele está ali para infiltrar o seu veneno. Ele está ali para lançar os seus dardos inflamados. E com isso, ele começa uma divisão entre os irmãos, ele começa com alguma coisa que vai se propagando entre os irmãos, mas é nessa hora que nós precisamos estarmos alertas. Aliás, eu quero recordar da mensagem Como Poderei Vencer, onde o profeta nos ensina que uma das formas de vencer é detectar o inimigo nos seus ardis, nas suas astutas ciladas, e então não fazermos o seu jogo. E diz o profeta que nesta hora nós devemos
permanecermos amorosos e dóceis e amáveis uns com os outros. E que nós devemos orar por esta pessoa que Satanás infiltrou com o propósito de nos dividir. Nós devemos orar por ela, para que ele também seja salvo, para que ele seja liberto desse espírito maligno e seja salvo. Devemos nos unirmos nesta hora. Devemos nos apegarmos uns aos outros. Devemos permanecermos ao lado do pastor. Devemos respeito a este ofício que Deus tem colocado ali para ser uma ajuda para os seus filhos, porque ele foi levantado com um único propósito, de servir a noiva do Senhor Jesus Cristo e com o propósito de nos levarmos como um guia até o fim da jornada. Ele foi ordenado por Deus para fazer isto. E quando Deus ordena, ele equipa, ele dá tudo aquilo que aquele homem precisa para poder ajudar este rebanho. Lembre-se, o inimigo virá, e quando ele vier, somente permaneçam um tanto mais unidos, e aquele a quem o diabo estiver usando, ou ele entrará para ser um de nós, ou então ele nos deixará. E aqui está também uma outra advertência dentro desta palavra que Deus nos deu através do seu profeta nesta última hora. Nunca formem grupinhos entre as pessoas. Nós somos um. Eu não poderia dizer, mão esquerda, eu estou zangado com você. Eu vou tirá-la fora, porque você não é a minha mão direita. Ela é a minha mão esquerda e eu quero que ela permaneça ali. Mesmo a pequena ponta do meu dedo, eu desejo que ele permaneça bem ali e que cada parte do meu corpo permaneça bem ali. É Deus que quer que nós, como um corpo de crente, permaneçamos unidos, permaneçamos bem uns com os outros. E aqui está também uma outra advertência muito sobressalente que Deus nos deu nessa palavra à igreja: não fique em casa. Não fique em casa. Se Deus está em seu coração, você mal pode esperar com que aquelas portas se abram para que você entre e tenha companheirismo com os seus irmãos. Quão preciosa é a comunhão. Se você não sente assim, diz o mensageiro, então eu lhe digo, é hora de você começar a orar, porque nós estamos vivendo
sem sombra de dúvida alguma, a última hora. Estamos vivendo os últimos dias. E a Bíblia nos exorta que quando nós virmos que vai se aproximando aquele dia, então devemos nos amarmos uns aos outros com amor cristão, com amor divino, para nos reunirmos em lugares celestiais em Cristo Jesus, amando-nos uns aos outros. E todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Permaneçamos juntos, irmãos. Se um irmão, se você olha e vê que ele está um tanto errado, ou uma irmã, você nota que ela também está um tanto errado, então você diga: Senhor, não me deixe de forma alguma, em tempo algum, desenvolver qualquer complexo contra esse irmão, contra essa irmã. Que o Senhor me ajude todo o tempo e que eu não venha a ter nenhuma raiz de amargura no meu coração. Guarda-me, Senhor, livra-me, Senhor, porque quando nós, de alguma forma, permitimos este sentimento mau tomar conta dos nossos corações, isto estará nos afetando diretamente. E mais, isto afeta todo o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, temos que imediatamente nos livrarmos desta raiz de amargura, desse ácido venenoso de malícia, de inveja, de rancor, que somente afasta o doce e afável Espírito Santo de Deus para bem longe de nós. Isto entristece o Espírito Santo. O profeta chega a nos dizer que isto mata o Espírito Santo de Deus e o afasta para longe de nós. Não façamos isto. Não permitamos isto de forma alguma. Aqui na mensagem Casamento do Cordeiro, ele diz assim no parágrafo 75, se um irmão sai do caminho, não bata nele, vá atrás dele. Por quê? Porque o Espírito Santo, que é Deus, é mansidão, ele é gozo, ele é paz, ele é longanimidade, ele é benignidade, ele é bondade, ele é paciência, ele é fé, ele é a fonte perene do amor. E este é o fruto do Espírito Santo. E sabe o que o Espírito Santo está testificando na igreja? São estes frutos, são esta docilidade, esta humildade, este amor, esta longanimidade que nós precisamos prezá-la para termos esta doce presença do Espírito entre nós. E ele diz mais aqui, eu tenho diversas mensagens aqui em que ele nos fala sobre estas coisas assim e o quão importante é que nós vigiemos
para que não venhamos ser engodados por este espírito mau, que vem de uma maneira tão sutil e que, se não estivermos apercebidos no espírito, nós vamos confundir as coisas com toda certeza. E aqui na mensagem Humilha-te, ele nos diz assim: não importa o que alguém faça, se eles estão errados, você, meu irmão, você, minha irmã, nunca devolva um complexo contra esta pessoa. Você seja dócil, você seja bondoso. Lembre-se, Deus lhe amou quando você estava em pecado. E se o Espírito de Deus está em você, se ele está em nós, então nós amamos aquela outra pessoa, mesmo quando ela está no erro. Devemos orar por eles, devemos orar uns pelos outros, confessarmos os nossos pecados uns aos outros, como diz São Tiago, e, acima de tudo, amarmos um ao outro. E, acima de tudo isto, amarmos a Deus. Agora, lembrando da escritura que acabamos de ler ao início da programação, como podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o nosso irmão? Então, amemo-nos uns aos outros. Sejamos humildes com Deus e perto um do outro. E fique certo, não temos nem como medirmos o quanto isto trará as bênçãos de Deus por sobre nossas vidas. Deus está sempre pronto para nos abençoar, desde que venhamos em obediência aos seus mandamentos, lembrando que o Espírito de Deus, quando falamos do Espírito de Deus, nós estamos falando do Espírito Santo. Quando falamos do Espírito Santo, não estamos falando de terceira pessoa da Trindade, estamos falando de Deus, porque Deus é Espírito e Deus é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, paciência. Este é o Espírito de Deus. E isto é a única coisa que ele vem buscar. É exatamente isso, meus preciosos irmãos e amigos. O que Deus vem buscar qualquer dia desses, qualquer hora destas, é o seu Espírito. Ou seja, aqueles que têm sido batizados com o seu precioso Espírito Santo. Então, aqui na mensagem, a estatura de um homem perfeito, um homem completo, nós sabemos que existem 7 virtudes antes que você seja selado com o seu precioso Espírito Santo. E aqui, para nós ganharmos tempo, eu vou já diretamente para a 6ª virtude, que é a piedade. E a 7ª virtude está falando de perfeição, que é o amor fraternal. Piedade é temor a Deus. Piedade é ser como Deus.
Mas veja o que ele diz aqui, no parágrafo 229 da estatura completa do varão perfeito. Veja o que é que ele fala deste amor fraternal. Ele diz assim: amor fraternal é quando você se coloca no lugar do seu irmão acima de toda e qualquer circunstância. Amor fraternal. Veja o que é que Pedro diz acerca disso. Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão que pecou contra mim? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Isso é o amor fraternal. Então, se você vê um irmão todo transtornado, não seja impaciente para com ele, mas seja benigno. Por quê? Quando nós estávamos lá em pecado, o Senhor nos amou, e este amor que Deus nos teve foi tão grande que nós devemos partilhar isto com os nossos irmãos. Lembre-se, se o Espírito de Deus está em você, você ama aquela outra pessoa, ainda que ela esteja em erro. Acima do que quer que seja, amem um ao outro e sejam humildes um com o outro, perto um do outro, e deixe por conta de Deus. E é certo que Ele derramará por sobre as vossas vidas as suas bênçãos descomedidamente. Meus preciosos irmãos, amigos, que Deus continue vos abençoando e vos concedendo a sua graça para que vocês possam a cada dia se encherem do seu amor e que a alma de vocês esteja sempre transbordando desse amor que é o ágape de Deus. É exatamente esse ágape que vem para nos coroar com o batismo do Espírito Santo. Ou seja, Deus mesmo estará se manifestando através de cada um de nós. É a sua promessa. E aí, quando você ascende a esta estatura completa do varão perfeito, você então recebe esta porção maravilhosa do amor de Deus derramado por sobre a sua vida no precioso selo do Espírito Santo. Deus te abençoe, meus amigos e irmãos, e até a próxima programação.